Olá, pessoal! Vamos entrando. Sintam-se em casa. Hoje temos mais surpresa, hoje temos mais novidades. E olha a blusa que eu vim hoje, olha. Ó. Viu? We can do something different. We can do better. E hoje, pra gente fazer melhor, hoje a gente vai ter um convidado maravilhoso. E olha que eu sou bem suspeita pra falar. Sou super suspeita pra falar, porque ele é uma pessoa queridíssima, que eu adoro. E eu tenho certeza que hoje nós vamos sair daqui mais fortes, nós vamos sair daqui mais conscientes emocionalmente e vai ser maravilhoso. Então vamos entrando, sintam-se em casa, porque hoje a gente tem por aqui nada mais, nada menos do que o nosso querido Edson Campos. Quem é ele? Quem é ele para quem não conhece? Ele é diretor da Febracis Orlando. O que é a Febracis Orlando para quem não conhece? É uma instituição de coach e treinamento emocional. Muito interessante. Inclusive, a gente vai estar falando aqui sobre isso, a gente vai estar falando sobre treinamento, a gente vai estar falando como se fortalecer emocionalmente. Porque todos esses dias a gente vem conversando, vem falando sobre a parte física, mas e a parte emocional? Qual que é a importância da parte emocional? A parte emocional é o que mantém a parte física funcionando, né? Então, principalmente um câncer. O câncer, muitas das vezes, ele vem da somatização. Ou seja, quando a gente não está muito resolvido emocionalmente em algumas questões, o corpo padece. E é para isso que nós vamos chamar agora o nosso querido Edson. Vamos chamar ele aqui, vamos invite him. Ele já tá chegando por aí pra gente dar um oi e ver quais são as novidades que ele traz pra gente. Opa! Coisa boa! Aumentando o som aqui, bom demais. Tá me ouvindo Poxa, direitinho, amigo? tô te ouvindo sim, Dri. Você também tá me ouvindo bem? Tá tudo certinho? Tá todo mundo aí? Checa pra gente. Tá todo mundo aí? O som, vamos ver, checar nesse som aí. Maravilha, o pessoal tá entrando, Edson. Você é uma pessoa Legal. que dispensa formalidades e apresentações, Ah, porque thank todo you. mundo te conhece aqui, né? Thank you. Ó o Diogão muda aí, ó. Meu personal, top demais. Uau! Aí, ó, Diogo, você que bota esse homem em forma física, porque ó, a mental dele É, já tá, ó, 100%. cara. E Dri, é o seguinte, né? Eu, Diogo, doutora Vanessa, da VQ, estamos no projeto Top com um coach nosso, né? Para poder eliminar pesos, mas trabalhando justamente emocional, porque ele já havia tentado outras vezes sem sucesso. Então, dessa vez, ele decidiu que estaria contratando o que ele viu que ele precisava, que era realmente inteligência emocional. Nós estamos com um projeto maravilhoso. Amanhã todo mundo vai poder acompanhar, que nós vamos malhar juntos. Uau! Ó, segue o Edson, Edson V Campos, segue ele lá no Insta. Quem não, todo mundo aqui te conhece, mas quem ainda não teve essa oportunidade, segue ele lá. E eu vou seguir também, porque eu não vou perder essa de jeito nenhum. Legal, legal. E olha só, guys, todo mundo tem a oportunidade de mandar aí convite para as pessoas que amam, né, Dri? Claro, Mandar um gente. aviãozinho, né? Manda o aviãozinho aí, o Edson fala muito bem. Isso aqui, a gente está falando hoje, apesar da semana inteira ser uma semana do câncer, todo mundo precisa de estabilidade emocional. Todo mundo precisa de cuidar do emocional. Eu estava falando aqui antes, Edson, o quanto o corpo físico padece da mente, muitas das Total. vezes, né? Então a gente não poderia fazer uma semana do câncer sem falar da parte emocional, da parte mental. E claro que não, o Free Mind não deixaria isso de fora.
esse convidado ilustre que não teria pessoa melhor para falar disso pra gente. Coisa boa. O que que você Dri. traz Muito para a gente obrigado. de novidade, Edson? O que que você conta aí? O que que você acha que é a parte importante do emocional? O que que a gente tem para acrescentar aí para essas mulheres maravilhosas que estão aqui assistindo a gente? Bacana. Dri, deixa eu te fazer uma pergunta. Vai ficar salva a live? Vai ficar salva a live, ela vai ficar salva no Instagram do Free Mind Institute e ela vai estar salva também no canal do YouTube do Free Mind Institute. Então, você tem duas formas de ver, a forma que você preferir. Todo mundo que está entrando, muita gente está deixando para ver depois, porque às vezes às 7 horas é um horário que não dá para todo mundo. Mas não se preocupe, estou recebendo todo mundo me mandando mensagem perguntando se está salva, vai estar todas salvas. Eu te mando também, Legal. Edson. Bacana. Manda assim para a gente poder multiplicar para todo mundo, vai ser bem legal. O que acontece, Dri? A gente que está diretamente ligado ao treinamento de inteligência emocional, poxa, a gente vem vindo, acompanhando muitas pessoas, né? Eu sou coach, como você também é coach, né? E nos nossos atendimentos individuais, a gente tem percebido que as pessoas, elas têm deixado a ansiedade, né? Transformada no estresse, tomar conta do controle da vida delas. Por conta de quê, Dri? Por conta da incerteza. Hoje, cara, todo mundo está debaixo de uma incerteza. Quem tem muito dinheiro, quem não tem dinheiro, quem está com algum problema conjugal, quem não está, quem está com algum tipo de enfermidade, quem não está, todos estamos no mesmo patamar com relação às incertezas. O que nós temos que tomar cuidado é o seguinte: a incerteza, ela gera na gente muitas preocupações, gerando estresse, aguçando o medo, e aí a gente perde o controle da nossa vida. E vê bem, se estresse, ansiedade ou qualquer coisa correlacionada resolvesse alguma coisa, eu acho que o mundo não teria problema. Então, o que nós temos que ter como consciência, Dri? Que não adianta a gente entregar o controle da nossa vida, o controle da nossa casa, da nossa família, dos nossos projetos, por conta de circunstâncias. Entenda que a única certeza no mundo que nós temos é que as adversidades, elas existem e continuarão existindo. Então, se nós estivermos realmente nessa fragilidade de deixar as circunstâncias coordenar os nossos resultados, seja em todas as áreas da nossa vida, a gente nunca vai conseguir uma plenitude, vai sempre estar no sentimento de tristeza, de que parece que nada acontece de bom para mim, só acontece coisas boas para os outros. A questão é que cada um tem uma reação diante de alguma dificuldade. E aí, quem normalmente tem um entendimento sobre o emocional, sobre a inteligência emocional, normalmente sai um pouco na frente. Por quê? Porque entende um pouco do que nós estamos construindo aqui agora e utiliza no seu dia a dia. É isso que tem feito muita a diferença, que a gente tem percebido muito no dia a dia. O que eu costumo falar, inclusive eu falo muito para os meus clientes, para os meus coaches, e eu falo muito nas palestras que eu dou, Edson, não sei se você vai concordar comigo, é que o gráfico da pessoa que ela não tem inteligência emocional, o gráfico de todo mundo é como se fosse um eletrocardiograma, é assim, ó, da vida da gente. A gente tem altos e baixos, altos e baixos, altos e baixos. Só que quando você tem inteligência emocional, você não vai deixar de ter altos e baixos. Você vai continuar tendo altos e baixos. Só que eles vão ser mais brandos e você vai permanecer por mais tempo na faixa em que você consegue, você está bem. Então, quando você está mal, você vai trabalhar e manter-se bem por mais tempo do que uma pessoa que não tem inteligência emocional. Então, você faz um gráfico mais nivelado. E, assim, eu estou saindo do negócio. Entendeu? E não fica tanto assim. Por quê? Os desafios da vida sempre vão acontecer. Como o Edson falou, a imprevisibilidade é inerente ao ser humano. Ele sempre vai ter algum desafio. Até porque, o Edson vai falar um pouquinho sobre isso, mas a gente tem uma vida que é feita de vários setores. A gente não é só Adriana mãe, Adriana filha, Adriana empresária, Adriana
religiosa, Adriana, healthy, nossa senhora, Deus te ouça. Enfim, todo mundo, eu sou várias. Então, sempre em alguma área eu vou estar melhor, em outra área eu vou estar pior. E a gente vai trabalhando para conseguir o quê? A estabilidade. Não é isso? Concorda comigo, amigo? Perfeito, 100%. E aí, a gente entra muito na questão mesmo hoje do tema que você trouxe, muito bem escolhido e selecionado. E I'm so sorry, eu não agradeci a oportunidade. Para mim é uma honra estar aqui contribuindo com a Free Minds. É uma instituição que eu já amei desde o momento da criação, do lançamento, né? E claro, considerando que as pessoas, os idealizadores desse projeto são pessoas que também a gente ama demais. E a prata da casa. Então a gente pode dizer, né, Dri? Prata, gente, é tão prata da casa que olha ali a prata da casa ali atrás, olha. Olha aqui, vou pegar para vocês verem a prata da casa, olha. Eu vou contar, eu fico aqui olhando para eles todo dia, porque isso aqui atrai, né? Isso aí. Tá vendo? Olha que legal, ó. Uhul! Gente, e eu tenho uma gratidão enorme. A gente fala muito das coisas que a gente ama, né? E realmente a Febracis, ela veio na minha vida num momento de maior desespero. Por isso até eu quis muito que você viesse, Edson, porque eu entendo que nesses momentos em que a gente precisa de ajuda, como você descobrir que você tem um câncer, é um momento tão desesperador ou um outro problema enorme que você venha a ter, que você não sabe para onde procurar ajuda. E eu me senti assim, para onde eu vou? Pelo amor de Deus. E foi mesmo Deus ou energia? Não, Deus sabe o que é. Eu acredito em Deus, então eu acho que foi Deus que me colocou a Febracis no caminho, porque eu poderia não ter tido inteligência para administrar o meu momento ruim. E hoje eu entendo, eu até fiz um post hoje mais tarde falando isso, que o seu momento ruim te trouxe? Coisas boas. E ele só trouxe coisas boas porque eu entendi aonde que eu podia melhorar. E as pessoas que estão aqui passando por esse processo de câncer, elas são pessoas que vão sair como seres humanos melhores, que vão sair como novos seres humanos, igual eu saí, mas precisa de ser trabalhado emocional. Por isso a gente não podia deixar de lado de ter essa pessoa ilustre falando de como é que a gente pode tratar do lado emocional. Edson, o que essas pessoas podem fazer? O que elas podem fazer para poder ter esse maior equilíbrio emocional? Fala um pouquinho pra gente. Dri, o que acontece? Mais uma vez, assim, obrigado por falar desse tema. Para mim, de fato, é uma gratidão enorme, né? É um assunto que o Dr. Paulo Vieira, o nosso presidente da Febracis global, internacional, hoje é o maior treinador, né, nessa área de inteligência emocional do mundo, né? Com mais de 11 milhões de pessoas impactadas. Enfim, são muitas pessoas, muitas vidas sendo impactadas por conta desse esclarecimento. Cientificamente, tecnicamente falando, academicamente falando, nós temos termos que realmente traz até um certo desafio no entendimento da maioria. Mas eu gosto muito de uma comunicação simples para que todo mundo possa entender. Todos nós nascemos e nós temos um drive. Acontece que a gente vai se desenvolvendo, vai passando o tempo e muitas coisas vão acontecendo na nossa vida. E a gente não para poder cuidar da gente, né? Então, vê bem, a gente compra um carro e cada carro tem a exigência de milhagens para poder revisar. E a gente vai lá e revisa. O tempo todo a gente está abastecendo o nosso carro, trocando óleo, lavando, trocando filtro, limpando o ar-condicionado, deixando limpinho, cheirosinho, para que ele possa estar na sua plenitude do funcionamento, né? E que a gente possa estar extraindo legal. O que acontece que na nossa vida, a gente às vezes não para fazer isso, sabe, Dri? A gente toca a vida como se tá tudo bem o tempo todo, mas se a gente levou muitas pancadas na vida, claro que independente da estrutura de cada um, uns têm uma estrutura que se esmorece um pouco mais, outros são mais fortes, só que eu quero alertar o seguinte, que ambos
em algum momento o corpo vai cobrar isso. Mesmo a pessoa que é forte passa por cima de tudo, como a pessoa que é mais sensível e sente logo a dor de impacto. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu, você, Dri, e todo mundo que está nos acompanhando aqui, nós merecemos cuidar de nós. Vocês, mulheres, que eu admiro demais, né? E aqui deixa a minha gratidão pela existência das mulheres de modo geral, né? Que tem um papel super importante na vida de todos nós, né? Então, assim, de fato, vocês, por exemplo, eu admiro. Eu sou casada há 25 anos e eu sou um motivador. Falo para Elaine, vai para o salão, vai se cuidar, fica bem linda. Então é o seguinte, só que assim, a gente faz isso com muitas coisas e não para poder entender de uma forma literal o que é inteligência emocional. Pois bem, inteligência emocional, ela você tem um histórico da sua vida, desde o seu nascimento até a data presente, e ali você passou por várias situações. E o que eu preciso fazer? Eu preciso entender sobre isso para saber aonde está alojado, aonde ficaram registrados tudo o que eu passei na minha vida. Muitas vezes, dependendo da família de que cada um veio, cada um passou por uma dificuldade, por um aperto, seja na área financeira, seja sobre estresse, seja sobre abandono. Muitos, cada um tem uma história diferente, né? Então, vamos lá. Então, a pessoa foi lá escolher, ouviu a vida toda, né? Você não presta para nada, você é um imprestável, seu burro, sua burra, você vai ser pior do que seu pai. A sua mãe não presta, você também não presta igual a ela. Olha o seu comportamento, é igualzinho dela. Isso tudo a pessoa vai carregando a vida toda e até achando que ela é tudo aquilo que ouviu a vida toda. Porque, afinal de contas, né? Afinal de contas, a pessoa foi ouvindo e lembra, a Febracis fala muito, né? A gente viu, ouviu, não é isso? E sentiu, então acontece. Então, por forte impacto emocional, principalmente. Então, o que acontece? A gente precisa ter esse entendimento e parar e falar assim, caramba, o que está acontecendo comigo? Dri, há mais ou menos 7 anos atrás, bem rapidinho para eu poder te ouvir também, e também você vai abrir para as perguntas, né? Há mais ou menos 7 anos atrás, eu na minha plena produção, com resultados fantásticos em várias áreas da minha vida, eu me peguei um pouco triste, sabe? E entristecendo, numa ladeira abaixo. Só que comigo estava aparentemente tudo bem. Então, resultado financeiro bacana, em casa bacana, tudo mais. Eu ia para os lugares e todo mundo sempre me admirou pela energia. As pessoas falam, cara, Edson, você chega, cara, você tem uma energia, a forma de você falar, cara, eu gosto muito e tudo, parará, parará. Só que eu me apresentava isso onde eu ia. E nos meus momentos de mim, comigo mesmo, né? Eu estava me sentindo meio down, meio triste e tudo mais. E eu não consegui encontrar a razão pelo qual. Cheguei a procurar a Elaine e falei para a Elaine, falei assim, Elaine, caramba, eu não estou me sentindo bem, sabe? E eu não estou feliz com isso. Por quê? Eu não tenho motivos para estar assim, mas eu estou me sentindo triste. Então, eu percebo que eu estou precisando de ajuda. Aí, Elaine, poxa, mas não é possível, você está tão bem, está tudo tão bem com a gente, o que aconteceu e tudo mais? Eu não quero trazer religião aqui, mas eu quero falar de crença, né? Eu creio, por exemplo, em Jesus Cristo, né? A minha fé em Jesus Cristo. Então, vamos falar, o meu contato com Deus, 100%, tudo bem. O que estava acontecendo? Eu não sabia exatamente sobre inteligência emocional. Eu conhecia superficialmente. Até que um amigo meu me ligou e falou assim, Edson, tem um treinamento fantástico aqui, você tem que acompanhar, você tem que participar, cara, é algo incrível. Eu sei que você gosta dessa pegada, porque ele sempre me via em treinamentos, né? E, enfim, resumindo, eu acabei que eu parei dentro do método CIS, sem saber exatamente o que ia acontecer ali. Eu sabia que era inteligência emocional, e eu gosto muito, eu tenho um valor intelectual bem alto. E eu falei, cara, vou lá, vou me permitir, né? Quem sabe isso aí tem alguma coisa a ver com o meu momento? Pois bem, ali foi a virada da chave. Porque eu fui entender muitas coisas. Eu fui entender, Dri, que, por exemplo, eu sou fruto de um casamento que foi desfeito, eu tinha 6 meses de nascido.
né? Meu pai e minha mãe se separaram, eu tinha 6 meses de nascido. Então, aparentemente, eu sempre fui um cara muito bem resolvido. Autoestima alta, tranquilo, sempre com os resultados bacanas e tudo mais, mas que, por algum motivo, tudo que eu vivi lá no passado começou a aparecer na minha vida, assim, de forma perceptível, há 7 anos atrás. Então, eu tive a oportunidade, por exemplo, de fazer uma imersão e aprender mais do que você está trazendo aqui hoje, que é justamente sobre a inteligência emocional. Então, vê bem, o que aconteceu lá, Edson? 50 horas de treinamentos, onde eu pude passar pela minha mãe e perdoá-la, passar pelo meu pai e perdoá-lo, passar por mim mesmo e me perdoar. Porque às vezes a gente carrega uma carga muito pesada nas nossas costas, ao ponto da gente sequer se perdoar. Porque no fundo, eu e você já erramos demais. E a gente se condena demais. Só que é o seguinte, vamos falar mais uma vez de Deus, que é a minha crença. Eu não estou falando de religião, eu respeito todas. Mas assim, só que, por exemplo, a Bíblia fala assim, cara, dos teus pecados eu não me lembro mais. Eu joguei no mar dos esquecimentos. Só que eu e você, a gente faz questão de ficar relembrando e remoendo tudo aquelas mazelas que nós vivemos no passado. E aí a gente acaba entrando num patamar de depressão, de tristeza, de falta de resultado. E aí você começa a entrar no mundo de reclusão, você não quer se incluir mais em nada, e você começa a se ver como um problema de tudo. Você fala assim, não, eu acho melhor até desfazer o meu casamento, que o problema nesse casamento aqui sou eu. Porque você vira até um pobre coitado, sabe? Você sente eu não mereço a outra pessoa. É o merecimento. Exatamente. É o merecimento. É o merecimento, que aí a gente, claro, na inteligência emocional a gente fala sobre tudo, né? Sobre a tua identidade, quem você de fato é, entendeu? Você entende o que você nasceu para ser, o propósito. E a gente passa a inteligência emocional, Dri, ela te liga você com você mesmo, você com o próximo e você com o seu Deus, com o Deus que você acredita, com Deus Supremo, com Deus Criador. Então, esses 3 pilares, nós da Febracis, por exemplo, nós trabalhamos muito forte, e Daniel Goleman fala sobre isso, que o nosso cérebro, metaforicamente, ele é dividido no racional e no emocional. Então, o racional é aquele cara cognitivo, aquela pessoa cognitiva, racional, matemático, muitas vezes considerado até chato. Por quê? Trabalha muito o que os olhos estão vendo, trabalha muito só o resultado. Então, assim, é um cara muito de acreditar e crer só no que está vendo. E tem o lado emocional, que é aquela pessoa que é coração em tudo, né? Então, tudo coloca sentimento. E aí, ambos, nós fomos criados para utilizar ambas as partes, tanto racional quanto emocional. E Daniel Goleman, ele fala sobre isso, que é o pai da inteligência emocional. Todos que estão aqui nos ouvindo vai poder depois ter a oportunidade de checar o que nós estamos falando. Ele fala muito bem sobre isso. O ser humano, para poder se sentir mais completo e mais realizado, ele vai precisar acionar os 2 lados. Ele vai precisar utilizar o máximo. É claro que tem pessoas que ela tem uma inclinação para poder usar mais o racional. E tem outra que tem uma inclinação para usar mais o emocional. Mas quando a gente está diante, por exemplo, de um treinamento como esse, que para mim isso é um treinamento que nos leva a entender o melhor sobre a pensar, você força a usar os 2 lados. Porque Daniel Goleman fala assim, que se você desenvolver a habilidade de utilizar os 2 lados, eu e você e todo mundo que está nessa live aqui vai ter uma vida mais plena, mais leve, mais cheia de paz, mais cheia de realização e, adivinha, com alta performance, só que sem se destruir. Porque muitos têm até alta performance na sua vida profissional, por exemplo, mas destrói o casamento. E tem muitos que têm uma estrutura fantástica no casamento, mas é uma negação no mundo do negócio, no mundo do business. Então, até quando que suporta um casamento cheio de escassez? Então é o seguinte, a inteligência emocional, ao contrário do que muitas pessoas entendem ou até diz que entende, ela mexe com tudo na gente ao ponto de levar a gente ao ápice
das nossas realizações como ser humano, só que de forma ecológica, de forma saudável, sem deixar ninguém que a gente ama para trás e nem a gente mesmo ficar para trás. Então, assim, a gente meio que dá um upgrade, né, na forma da gente pensar e ver, entender qual é o nosso propósito, porque eu e você, Dri, nós não fomos criados para simplesmente só pagar contas. Também nós não fomos criados simplesmente só para viver de sombra e água fresca. Então, quando a gente entende isso, a gente se conecta com a gente, com o próximo, e tudo começa a ficar muito melhor na nossa vida. E o que a gente vê, né, é que por mais que você tenha muito de alguma das coisas, igual você falou, né, com muita propriedade, Edson, se você tem muito dinheiro, ou se você tem um casamento muito bom, mas não tem um trabalho muito bom, a felicidade não vem. A felicidade, ela vem do equilíbrio, né? Então, quando a gente fala usar o emocional e o racional e o emocional juntos, a gente está lidando aqui com um equilíbrio. É nem você ser só emotivo e nem você ser só racional. Então, se a pessoa é racional, ela tem que se desenvolver no emocional. Porque Total. a ideia é que você tenha o equilíbrio, né? Então, o coaching, tudo isso, esse movimento que vem existindo sobre o coaching, é o movimento do despertar, né? Quando feito com consciência, com pessoas responsáveis, com profissionais gabaritados, o que a gente leva é tirar a venda. Porque de nada adianta você progredir na vida se não existir esse equilíbrio, né? E isso que a gente vem falando aqui agora, a gente não está distante do nosso assunto, não. Porque o que é um câncer? É uma falta de equilíbrio, é uma somatização, é quando a gente não tem uma estabilidade, né? Tanto que as partes com que o câncer vai aparecendo são partes que mostram a falta de estabilidade em um dado. Isso é científico, né? O que falta de estabilidade numa dada área da sua vida, numa dada forma de você gerenciar a sua vida. Então, o que a gente está trazendo aqui é uma reflexão, né? Porque, igual o Edson falou, um treinamento como o CIS, aí sim você sai de lá transformado. Você entra um caquinho e sai uma potência. Mas a gente não tem esse tempo hábil das 50 horas. Então, o que a gente está fazendo aqui, na verdade, é chamar a atenção para você de que é necessário, sim, um acompanhamento psicológico e emocional. E aqui a gente está falando do psicológico, aqui a gente está falando mais do emocional. Mas é necessário para você que está passando por isso, ou se você, por acaso, é parente, porque a gente tem visto aqui, Edson, tem recebido muitas mensagens de parentes que querem entender mais sobre o câncer essa semana para ser o suporte de alguém que está passando por isso. E muitas das vezes, essa pessoa, para ela ser o suporte, ela precisa também de estar com o emocional forte, porque ela tem que segurar a onda de todo mundo da casa e ainda da pessoa que está doente, né? E o doente, muitas das vezes, também tem que ser forte para o familiar. Então, é uma troca aí. Então, é muito importante a estabilidade emocional. O Edson veio aqui justamente para a gente trazer essa possibilidade de que você tem que buscar, independente do momento da sua vida, independente do que você está vivendo, eu tenho certeza que você que está aí assistindo essa live, você tem um desafio nesse momento. Tem alguma coisa na sua vida que está te desafiando. Porque a plenitude, ela é feita de um espaço reduzido. E aí você já tem outro desafio, que a gente falou no começo. Então, é muito importante que você busque por isso, que você busque literaturas, que você busque por treinamentos, que você busque se desenvolver. Porque depois que você tira essa venda, você entende o que é, né? E isso é tão interessante, Edson, que às vezes, quando você tem inteligência emocional, já aconteceu isso na minha vida em vários momentos, que eu venho nessa caminhada há pouco tempo, né? Da inteligência emocional. Mas de eu chegar numa bifurcação e entender, olha, eu vou para esse lado ou para esse? E aí eu parar e conseguir me centrar o suficiente de pensar, esse lado aqui vai me dar isso, mas eu vou perder esse outro lado. Então, o que é mais importante para mim na minha balança? O que eu vou ganhar ou o que eu vou perder? E isso me faz direcionar pelos caminhos da vida.
Isso é você ter inteligência emocional de não só seguir o seu coração e nem só seguir a sua cabeça, que é o que o Daniel Goleman não fala. Você não pode seguir, você tem que juntar os dois e analisar os prós e os contras, mas conscientemente. E tem também aquele que deixa a vida me levar, a vida leva eu, né? Vão, não preciso decidir para que lado eu vou, não. Eu vou para onde a vida me leva. Esse coitado é o pior de todos, porque ele não tem nem a vida dele na mão dele. Então, o que a gente está fazendo aqui é chamar você para conscientização. É uma consciência de que você é, o seu papel dentro da sua vida e de todos que te cercam, que o Edson falou tão bonito, né? Não adiantava eu ter um emprego maravilhoso se eu não estava satisfeito, se eu não adiantava minha estabilidade financeira, se eu chegava em casa e eu não estava tão feliz. E quantas pessoas não estão felizes hoje, satisfeitos, e vão vivendo, né? Então, isso é muito interessante. Eu queria também que você me contasse um pouquinho, então, porque eu já conheço, já mora aqui no meu coração, porque o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo que está comigo, né? Então, o que é bom, a gente tem que gritar aos céus para todo mundo ouvir e bem alto, porque é realmente me salvou. E olha que era assim, eu estava numa situação que era assim, o que me falavam para fazer, eu fazia. Eu acreditava e fazia. Deus colocou coisas boas e eu fui. E foi isso que me deu força. Então, eu queria que você contasse um pouquinho para gente do que é a Febracis, para quem está ouvindo, Edson. O que ela se propõe? O que é esse suporte emocional que a Febracis propõe a desenvolver a sociedade e a gerar nessa sociedade essa conscientização do lado emocional? Dri, ontem nós até abrimos, né, a Febracis Orlando para a primeira palestra presencial. Uau! E para minha surpresa, a primeira pessoa a falar, que eu sempre peço para as pessoas se apresentarem e tudo mais, foi uma querida que eu não conhecia, passei a conhecer a partir de ontem, né? E que trouxe um grande relato, um grande testemunho do que ela estava vivendo no Método CIS, quando ela chegou no Método CIS, e ela falou mesmo. Eu não sei, mas acho que está nas redes sociais e tudo. Acho que o time colocou na rede social, tanto da Febracis quanto na minha também. E, às vezes a gente está fazendo palestra, eles pegam flashes, momentos, né? E ele soltou, acho que um momento dela. E ela falou o seguinte, olha, a minha vida era uma coisa e hoje é outra. Eu fui para o Método CIS, eu não tinha o dinheiro para pagar o Método CIS. Só que eu sabia que eu precisava de ajuda. E aí me falaram sobre o Método CIS, que é o treinamento de inteligência emocional, que no Brasil, né, antes da pandemia, acontecia uma vez por mês em cada estado brasileiro que tinha estrutura para suportar o nosso evento, com uma média de 10 mil pessoas, mais ou menos. Veio a pandemia, então a pandemia ela veio nos ensinar muitas coisas. Rapidamente, a Febracis, com esse time lindo, maravilhoso, presidida pelo Paulo Vieira e a Camila Saraiva, nós nos reinventamos e fomos para o mundo online. E agora nós saltamos de 10 mil pessoas sendo treinadas para 100 mil pessoas, de uma vez só. Por quê? Uau. O modo online nos permitiu a gente chegar em 38 países simultaneamente, em várias casas de familiares, onde ali muitas pessoas foram treinados. Maridos, esposas, sogros, genros, avós, netos, sobrinhos, amigos. Então, nós chegamos nesse número. Então, é incrível para vocês que estão aqui, talvez não conheçam, vocês buscarem. Deixa eu só te falar uma coisa, Edson. E eu acho isso bom, sabe por quê? Quando eu fiz o Método CIS, eu fui sozinha para o Rio de Janeiro. O Método CIS, ele começa 9 horas da manhã e vai até de madrugada, gente. É assim, é como se você estivesse passando por um processo de reciclagem, assim, frenético. É uma transformação muito forte. E aí, eu tinha que sair de madrugada. Imagina, eu atravessava a linha vermelha sozinha num táxi, com chuva. Imagina agora você poder fazer na sua casa. Dentro você de pode casa. tomar no ar-condicionado.
Você pode tomar uma água, você pode ter... E outra, pode chamar o marido, os filhos, bota todo mundo junto. Porque quando você sai de lá, você sai aqui, e todo mundo que você deixou, igual eu, deixei em casa, estava aqui, ninguém me entendia, ninguém entendia o que eu falava. Agora você pode ir a família inteira junto, vamos junto. E cresce a família junto. Porque é importante a caminhada junta, né? Aquilo, família é junto, não é, Edson? Legal, total. E o interessante é que nós conseguimos uma autorização para fazer uma réplica aqui na unidade da Febracis Orlando, somente para 40 pessoas, né? Aonde elas... É o VIP mesmo, aonde ela vai assistir conosco no telão nosso, dentro da unidade, e cada ferramenta que o Paulo Vieira ministrar, nós vamos estar replicando em tempo real. Então a pessoa vai viver aquela experiência também fantástica. Então, assim, hoje as pessoas aqui em Orlando, né, tem nos Estados Unidos de um modo geral, quem quiser pode vir para cá. Claro que são só apenas 40 vagas, mas a gente vende a 40 vagas, mas também o modo online. Então a pessoa tem essa opção. Ela pode comprar, vai assistir conosco de um formato online e ela vai assistir conosco presencial online na nossa unidade, sendo que aí apenas é o que você falou, é VIP, 40 pessoas só. Mas o que acontece, Dri? Aí as pessoas me perguntam, Edson, o que é então treinamento de inteligência emocional? Porque a gente explicou um pouquinho o que seria inteligência emocional. Agora, o que é treinado lá dentro? Lá dentro é treinado perdão, é treinado identidade, é treinado capacidade, é treinado alta performance, é treinado você tirar a sua vida do papel e trazer para o controle, do seu controle, você realizar. É treinado entender o que é frustração, da onde que vem estresse, o que é sabotador. Porque, assim, às vezes, as pessoas, elas pensam assim, mas eu sou tão bom, sabe? Eu não sou arrogante, eu não sou nada. Mas, assim, e eu também confesso para você que eu trabalho todos os dias, todos nós devemos trabalhar. A possibilidade da gente melhorar como seres humanos, né? Então, às vezes, eu me pego arrogante até hoje. Então, assim, por simples fato, por exemplo, de eu morar do lado de um vizinho americano, e americano é diferente de brasileiro, né? Então, brasileiro chega, abraça, beija. Então, se o americano passa, nem olha direito e tudo mais, e eu não chegar até ele para poder me apresentar, por exemplo, de uma certa forma, eu estou sendo arrogante, falo assim, então o problema dele, ele é assim, o problema é dele, então que se dane. Mas eu nem tentei. E assim a gente leva para a nossa vida em várias áreas. Às vezes a gente está aqui e fala assim, ok, mas eu já li vários livros, eu já participei de vários treinamentos, ok, mas o que você fez com o que você aprendeu? Se você não aprendeu ainda, então não seja arrogante. Eu falo isso começar por mim, entende? Então se abre, tira a máscara, abre o peito e se permite entender. Porque se nós tivéssemos mesmo, Dri, todo o entendimento que a gente fala que tem, então os nossos resultados, olha pra gente, teria que estar muito melhor. Muito bom. Aí você podia me dar receita. Gente, quem tem tudo aí, exato. dá receita para mim, porque eu tô querendo. Eu também. Querendo, a gente vai fazer um livro e vai publicar esse livro, A Receita da Felicidade, e vamos vender caro, porque tem todo mundo vai querer. A Receita da Felicidade Instantânea, olha o título. Instantânea. Pozinhos da felicidade. Toma de manhã e resolve o seu problema. Lógico. Então, o que acontece, Dri? Quando a gente está estudando, quando a gente era criança, no jardim e até no pré-jardim, e depois no primeiro, segundo, terceiro grau, quando a gente estudou o ano inteiro e a gente fez prova e não passou, o que acontece? Você volta para fazer novamente, porque senão você não aprendeu. Você não mostrou que você aprende, que você aprendeu. Então, se eu não estou vivendo ainda a minha melhor versão, não tem problema, guys, não se desesperem. Só quer dizer que você ainda não aprendeu. E também não quer dizer que você é burro, idiota, que... Não! Você simplesmente não caiu a ficha. Tem pessoas que caem mais rápido. Tem pessoas que têm registro muito profundo. Então tem que se permitir entender o que nós estamos falando. Então, vê bem. Mas, Edson, treinamento emocional tem a ver com alta performance total. Você vai entender
descobrir quem de fato você é. E aí, Edri, trazendo para o nosso tema aqui, o Outubro Rosa, né, justamente sobre o combate ao câncer de mama, né, que é no mundo inteiro, se eu não me engano, né, esse mesmo mês, né? Surgiu aqui nos Estados Unidos, mas ele é mundial, é um evento mundial. Mundial. Então, olha só que bacana. Então, o que que acontece? Ó, tem pesquisa, tá, Adri, já que comprovam que, por exemplo, o câncer, vamos falar de câncer, ele tem uma origem de sobrecarga emocional no sentido de mágoas, raiva, rancor, entende? Falta de perdão, falta de amor acumulada ao longo da vida. Então, entenda que esse é um momento muito interessante até para a gente poder, com muito amor, e a gente respeita o estado de cada um, e a gente não está dizendo aqui que é uma coisa mentirosa ou que é duvidosa, é fato. Você fez o exame e constatou, então, mais um motivo de você aprender um pouco mais do que nós estamos falando, porque eu vou te falar, tudo que nós vivemos começa aqui. Então, eu posso começar a vislumbrar exatamente o que eu quero ao invés do que eu não quero. Então, vê bem, Tri, eu queria muito que o meu resultado fosse modificado, que eu fosse curado. Então é o seguinte, claro, vou fazer os tratamentos, que a medicina é algo que a gente admira e a gente acredita e respeita e faz uso, mas tem a nossa parte que nós podemos fazer também, né? Então, o que acontece? Eu paro para poder entender um pouco melhor. Então é o seguinte, qual era o motivo de eu querer essa cura, por exemplo? Porque muitas vezes eu espraguejei a minha vida. Eu falei, que droga de vida. Que eu gosto muito de falar palavrão. Eu só não falo mais porque a Elaine briga comigo. Aí eu seguro para falar para não falar palavrão. Mas agora você já sabe que não pode falar. Que o que sai da boca é o que está no coração. Exatamente. Eu não falo. Mas eu tenho momentos que eu falo assim, cara, um palavrão cai bem aqui que ia intensificar o que eu quero falar. Mas eu não vou falar. Mas o que acontece? Não, na verdade é isso, ó. Eu esbravejei a minha vida, sabe, Dri? A minha vida inteira. Que droga de vida. Não sei pra que eu vim nesse mundo. Olha pra mim, que ridículo que eu sou, que ridícula que eu sou. Tá? Ela sabe? tá de olho. Era melhor. A Elaine tá de olho. Então, tipo assim. Olha só, e outra coisa, fala assim, era melhor que eu morresse do que continuar vivendo essa droga de vida. Entendeu? Ok, guys, I'm so sorry. É isso. A gente vive o que fala, o que pensa, entende? Então é o seguinte, é o momento ideal para a gente se arrepender. Pedir perdão para mim, pedir perdão para o mundo, pedir perdão, fazer o bem. E outra, qual é a razão pelo qual eu gostaria de estar livre, por exemplo, talvez, desse resultado que eu peguei no médico? Eu tenho que ter pelo menos 10 grandes motivos. Então, é para eu poder ser um ser humano melhor, contribuir com as pessoas, levar um testemunho que, através da modificação da minha vulnerabilidade, eu melhorei, eu me curei, sabe? Eu acreditei, eu tive fé em Deus, eu orei, eu rezei, eu fiz tudo, eu fui lá. Então, assim, é valorizar, é ser grata pela minha vida, quando eu abri a minha geladeira com tudo cheio, sabe? É valorizar as viagens que eu fiz. Então, assim, qual é o motivo que você quer realmente ter esse ganho? Então, entenda que a prática de você buscar primeiro, tá? A motivação da mudança do seu quadro vai fazer que esse quadro seja antecipado. Eu não sei se vocês me entenderam. Não, te entendi muito. E a Ju tá até aqui, a Ju acabou de entrar. A Ju vai falar amanhã. A Juliana Cis vai falar amanhã. Vai dar o depoimento. Ju, tô te vendo aí. Vai dar o depoimento dela maravilhoso. E ela fala, não só ela, mas eu tive. Essa semana é muito interessante como as coisas vão surgindo. A gente vai vendo um monte de depoimento. E as pessoas, elas falam o seguinte: olha, eu passei pelo câncer e primeiro eu tive que aceitar a doença. Né? Eu tive que aceitar que eu tô com câncer. E o que eu vou aprender com aquilo? Ok, eu tô com câncer. E eu acho que é um pouco disso que você acabou de falar, né, Edson? O que eu vou aprender? O que eu tiro disso? Adianta eu ficar chorando? Adianta eu ficar me martirizando? Eu vou perder o cabelo? Não. Eu vou começar a entender o que eu tenho de bom. O que são as coisas que eu tenho que eu não via que eu tinha. A gente começou essa semana, o primeiro depoimento foi o da Mariana, que é a minha cunhada.
pessoa que eu amo, que eu me senti, inclusive, imbuída dessa necessidade de falar sobre isso, porque pela primeira vez o câncer chegou muito perto de mim. E eu tenho conversado muito com ela, e o que ela fala de muito forte é o seguinte: sou outra pessoa. Lembra que a gente acabou de falar? Eu tirei as vendas, eu não vejo a vida mais por esse lado. Então, é isso, é a gente parar e pensar, olha, de tudo que eu estou vivendo, o que eu tenho que aprender com isso, tudo que eu estou vivendo? Quais são as coisas que eu tenho que aprender e quais são as coisas que eu tinha e que eu não valorizava? Que é isso da gratidão, é de você ver as coisas. Então ela fala, Dri, hoje eu vejo que eu reclamava, que eu chorava, que coisas que tinham uma importância enorme para mim, hoje não tem a menor importância. E eu vejo o quanto eu perdi um tempo enorme na minha vida valorizando coisas supérfluas. Então, gente, os desafios, eles nos fazem maiores e melhores. O que seria da vida? Vocês já pararam para pensar se a vida fosse só uma maravilha? Se você acorda, champanhe, festa, o que ia ser da vida? Tanto ia ser uma droga. Uma droga. Droga não é palavrão, não. Droga é droga. E ia ser péssima. Que imagina, gente, o que você vê hoje de empresários, de pessoas ricas, riquíssimas, que estão deprimidas. Porque não é isso que é o motivo da vida. A vida não é feita só de dinheiro. Adianta você ter dinheiro, você ter fã. Artista, o tanto de artista que suicida. Por quê? Porque é a base. Então, quando a gente vem aqui, eu e o Edson, fazer esse trabalho bonito, voluntário, de estar levando conhecimento, e é inteligência emocional, não tem expressão mais bonita para mim do que inteligência emocional. Porque, para mim, sinceramente, com muito amor nas minhas palavras, usando a expressão que você usa com muito carinho, muito amor nas minhas palavras, só é inteligente quem tem inteligência emocional. Verdade, Porque verdade. tem que ter inteligência emocional. Gente, a vida ganha cor, a vida ganha cheiro, a vida ganha sentido, porque Odri, você vê de outra forma, não é? de outra forma. Odri, ó, e para você ver o que você falou aí agora, né? Só é inteligente quem tem inteligência emocional. Queria muito que as pessoas entendessem sobre isso. A inteligência emocional faz você o seguinte, ó, você tá num trânsito, um exemplo bobo, né? Você tá num trânsito, abriu o sinal e o cara te fechou querendo entrar num cruzamento na tua frente, por exemplo. A inteligência emocional diz para você o seguinte, ó, você tem até motivos para você xingar, descer do carro, tirar o cara pelo colarinho fora do carro dele. Seu idiota! Você está pensando o quê? A inteligência emocional faz isso. Você tem até motivo. Mas a inteligência emocional fala assim, ó, você tem até razão, mas você não tem motivo. Você sabe diferenciar razão sobre motivo. Você está me entendendo? Então você começa a utilizar ao seu favor. Você sai de um patamar de ser uma pessoa irritadiça para uma pessoa que releva um pouco mais, que faz um pouquinho mais de cara de paisagem, que sabe a hora de se calar e de sair, que sabe exatamente ter o controle da situação. Porque muitas pessoas perdem a razão por falta de controle. Controle o que é, Edson? Emocional. Quantas reuniões a gente participa, as pessoas incríveis, inteligentes, mas na hora de trazer, não traz de forma ecológica, traz no formato dela, irritadiço, de goela abaixo, sem inteligência emocional nenhuma e causa um resultado diferente. Ainda sai chateada. Ninguém me entende, não é possível. Então, assim, a inteligência emocional, ela trabalha todas as áreas da nossa vida. Então, assim, eu posso até ter motivo para fazer isso, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Eu não tenho direito de fazer isso. Motivos e direito. Só recapitulando. Eu tenho motivo de espravejar, ficar com raiva, xingar, mas eu não tenho direito de fazer isso. Nem com a outra pessoa, nem comigo. Porque eu não sei o que está acontecendo com a outra pessoa.
Talvez ela nem viu que tinha aberto o sinal, que eu estava na frente. Talvez ela esteja desesperada indo para o hospital ajudar alguém. Então, assim, a inteligência emocional te tira do modelo reativo, sabe? Para o modelo mais receptivo, mais tranquilo. Não você reagir a tudo, entendeu? Uhum. Tem pessoas que falam assim, tá pensando que eu sou idiota? Deu desse lado, eu dou dor do outro lado. Entende? Então é o seguinte... E aí, o que leva isso, né? Leva daqui, leva cá, o que leva isso? Aí a pessoa viveu uma vida inteira fazendo isso, levando aqui e dando lá. Mas olha para a vida dela. Tá feliz? Tá realizada? Tá plena, completa? Tem paz? Entendeu? Tá no ápice da vida? Então, se não, tá na hora de parar e entender melhor sobre o que nós estamos falando. Porque até uma vida saudável você passa a ter. Show. Ó, nós estamos falando de vida saudável a semana inteira. Vida saudável. Palha. Então, dá uma dica pra gente aí. Conta tudo, Edson. Que dia que vai ter método CIS? Que horário? O que a gente faz? Conta tudo, porque agora é a hora da gente dar assim... Sabe por quê, gente? Deixa eu falar de coração. Eu tô aqui e um monte de gente passou por aqui que eu conheço. E eu não tô falando aqui, não é demagogia. Eu quero, para todas essas pessoas que estão comigo essa semana, o que eu tenho, o que é de melhor. E por incrível que pareça, o momento mais desafiador que eu passei na minha vida foi o meu divórcio. E sabe o que eu fiz, Edson? Eu paguei o método CIS para o meu ex-marido. Olha isso que legal. Dei de presente para ele. Então, o que eu estou fazendo aqui é porque eu entendo que para você é o melhor. E que para todo mundo que está aqui, porque foi muito bom para mim. E eu não posso me calar e deixar uma semana em que trata de um assunto tão pesado, tão sofrido, tão doído, em que eu sei que as pessoas ficam em frangalhos emocionais, porque te tira a base, que é a vida. É a possibilidade de você perder o que você tem de mais precioso, que é a sua vida. Então, é sim um momento mais delicado. Como é que pode ter um momento mais delicado do que você ter um diagnóstico de que você ou alguém que você mais ama pode partir? Então, gente, por isso que a gente busquei o Edson, por isso que a gente está buscando falar de inteligência emocional. E ele vai te falar de uma coisa que salva vidas. Eu vi gente lá largando droga. Eu vi gente lá largando uma coisa que eu nem sabia que existia, que era ficar a noite inteira vendo promiscuidade na internet e que acabava com a pessoa. E eu não estou falando de gente, eu estou falando de gente que ficou comigo o tempo inteiro do meu lado no curso. Então, é mudar a vida. Então, alguém me falou isso e eu não fui lá. Por quê? E eu dou graças a Deus a essa pessoa que me fez ir lá. E eu tô aqui hoje, e eu e o Edson, para falar para você. E ele, por incrível que pareça, foi tão bom. Deus é tão bom, o universo é tão bom. Eu falo de Deus e universo porque eu quero falar para todas as línguas. Que tá tendo agora, aqui na frente, deu um poucos dias. Então, se você que passou por aqui, que está caminhando com a gente essa semana, escuta aí tudo que ele vai falar, porque é isso que vai te dar suporte e força. É claro que você pode procurar em outras formas, mas essa foi a que eu passei. Então, é a que eu posso te falar que eu vivi e que, ó... Legal. Odri, e outra coisa, foi a que você passou, a que eu passei e que milhares de pessoas... Gente, é um galpão de gente que vocês não imaginam, que não tem nem táxi pra você ir embora. Então, é um negócio louco. Você falou uma coisa, eu morava lá na Barra, no Rio de Janeiro, né? E eu, por exemplo, eu não quis ir de carro, porque também fica muito carro, é um tumulto para estacionar. Aí eu fui de Uber. Eu fui de Uber, porque da Barra ali para onde acontecia o método CIS, é pertinho, eu peguei o Uber e tal. Só que na hora de eu voltar, olha isso, eu não consegui pegar Uber de volta para casa. Não tinha. Não tinha. Eu entrava no aplicativo, eu pedia, o cara me derrubava. Tinha que pedir antes. Era antes. Dava 5 minutos antes, você tinha que pedir. E aí você tinha que ficar assim, correndo, porque alguém pegava o seu Uber. Eu fui a pé. Eu fui a pé para casa. Cansado. Feliz, cansado. Mas eu tive que ir a pé para casa. Agora, olha só como é que são as coisas, Adri. Eu sempre fui um cara que gostei de resultados, sabe? Eu gosto demais de resultado. Num outro momento, que eu sei que a gente vai ter oportunidade para falar mais de business, para falar de outras coisas também, a gente vai poder se conhecer mais. Eu gosto muito de resultado.
Eu, quando fui pro método CIS, eu falei, caraca! Aí eu falei um palavrão para mim mesmo, né? Onde eu estava com a minha cabeça, por que que eu não fui treinado antes? Por quê? Eu considero que eu sempre tive bons resultados. Mas eu falei, cara, o que eu sei agora, e se eu soubesse antes, eu estaria num outro patamar. Então melhorou a minha vida como ser humano, me conectou comigo, me conectou com o meu próximo, e o meu próximo não é só quem eu escolho para ser, o meu próximo é todos. Todos. Independente de cor, raça, nacionalidade, status sociais e financeiro, entendeu? Me conectou com o outro, né? Mostrando de fato, não só de boca para fora, o que é amar, o que é cuidar, o que é se importar, né? Me conectou mais ainda com Deus e me levou para um outro patamar de resultado. E that's it. Ou seja, assumir o controle da minha vida. Então, assim, eu acredito muito, né, Adri? A gente fala muito sobre a física quântica, sobre a importância dela a física quântica, ela já comprova realmente, né? Eu tô aqui, do lado de cá, e tô desejando realmente o bem para Adri e que tudo flua positivamente para ela em todos os sentidos, no casamento dela, com os filhinhos dela, nos negócios dela e tudo mais. A física quântica, hoje ela já aceita que isso funciona e você recebe o que eu estou sentindo. Isso com o universo é de igual teor. Então, tudo que eu jogo nele, eu tenho de volta, seja bom, seja ruim. Então, que eu seja um bom agricultor da semente do bem para que eu possa colher, de fato, só coisas boas, né? Então, assim, o que vai acontecer, Edri? Dia 13, 14 e 15 agora, o primeiro módulo do método CIS, né? Que vai ter no mundo inteiro. Você pode procurar todos nós aqui da Febracis Orlando, pode mandar um DM para mim, lá no Edson V Campos, pode buscar até para você também, né, Edri? Que você pode orientar Gente, também. pode procurar aqui na página, me manda direct aqui, já que vocês estão aqui, do jeito que vocês preferirem. Se vocês quiserem, vocês mandem direct aqui no Primary Institute, que eu mando o link e a gente vai passando informação para vocês. Inclusive, Total. tem um monte de gente que está aqui. Quem está aqui assistindo a gente, que participou do Método CIS, escreve aí, dá um depoimento. Eu vi um monte de gente passando. Ah, verdade. Ó, a Mari está falando, ó, funcionou. Funcionou. Palmas. Eu vi um monte de gente aqui dando depoimento, porque a gente vê na vida dos outros que modifica, porque faz muito. Gente, sem comentários. Aí, Dri, o que acontece? Ó, 13, 14 e 15, o primeiro módulo. Na Show. versão online, né? Nós estamos com essa facilidade. Começa 2 horas da tarde e aí vai até 10, 11, meia-noite. Os 3 dias, sexta, sábado e domingo. E na semana de 20 e 21 vai ser o segundo módulo que completa 50 horas. Claro que o Paulo Vieira, ele é imprevisível, ele é o nosso mestre e ele passa sempre da hora porque ele é muito envolvido com a entrega. Tem no Rio? Tem, online. O que acontece? É Rose, né? Rose, tu pode procurar a mim aqui em Orlando, a Adri também, porque nós temos um padrão de método CIS global. Então, o valor é igual, tá? Então, você pode comprar aqui conosco que a gente vai cuidar de tudo, tá? Para que você acesse, você vai receber toda uma explicação, vídeos de como que você vai acessar. Então, você, no Rio de Janeiro, qualquer lugar que você esteja, você pode procurar a gente. Não é presencial, né, Edson? Não está tendo presencial. É online, então não faz diferença para onde você vai adquirir informação e comprar, dá na mesma. E, enfim, vá e faça. E gente, escuta a dica. Leva todo mundo à sua casa. Bota pelo menos, Rose, bota o seu cônjuge para fazer com você, a pessoa que mora com você, enfim. Coloca a família. Todo mundo, porque olha só, antigamente a gente só tinha o presencial. Então, eu, Adriana, pagava. Eu tinha que levar meu marido, ele pagava. Ou seja, hoje você paga para um e todo mundo que está lá dentro pode assistir. E, gente, você está na sua casa, na sua cadeirinha. Agora você não está entendendo, mas ele é tão forte o treinamento, ele é tão transformador que ele te cansa fisicamente. Parece que você saiu de uma maratona. Moído. Moído, por quê? Porque você se dá, você se conhece, você volta. Existe um antes e um depois, né, Adri? Não, olha aqui, eu vou mostrar. Peraí, não tô tirando a roupa não, tá? Olha aqui. Eu fiz essa borboleta depois do método CIS. Essa borboleta significa
que eu não sou mais a pessoa, que eu transformei, que eu virei outra pessoa. Então, vocês entendem o que é uma pessoa que não tem nenhuma tatuagem fazer uma tatuagem desse tamanho no braço? Cara, É olha porque eu aqui. quero mostrar para mim mesmo que aquilo ali foi um divisor de águas. Então, quando você falou mudou, é realmente um divisor de águas na minha vida. E o que eu quero para mim, eu quero para todo mundo que está aqui. Então, não deixem de entrar em contato. E o que é bom? Dividido. Quando eu fiz no Rio, Rose, eu fiz no Rio. E no Rio, era um final de semana. Então, eu chegava, era na quinta, não era, Edson? Quinta, sexta, sábado, domingo. É assim, era maravilhoso, mas agora dividido, você pode ter tempo de assimilando durante a semana, porque é muita informação, é muito conteúdo. Ó, e outra coisa, Adri, uma coisa muito importante, tá, Rose? Para você, para todo mundo que está aqui, ó. O que acontece? É a última versão do ano, e ano que vem, provavelmente não existe mais esse modelo online. Então, os preços é infinitamente mais caro e não vai ter mais nesse padrão. E assim, lembrando que a galerinha que está aqui em Orlando ou adjacências, nos Estados Unidos, como modo geral também, pode vir fazer, Dri, na versão presencial dentro da Febracis Orlando, porque nós, a nossa treinadora, nós vamos estar, e nosso time lindo, maravilhoso, que eu amo, vamos estar lá para poder multiplicar e fazer com que as pessoas possam viver e extrair o suprassumo de cada ferramenta que é aplicada. Então, nós vamos ter esse cuidado, né? Como você falou do VIP. Então, você pode dividir isso em 10 vezes, sem valor nenhum, 10 vezes apenas, e que vai ficar um valor irrisório. E você pode comprar quem está aqui em Orlando para fazer nesse modelo presencial, mas pode comprar também para fazer um online, mesmo você tendo em Orlando, se você decidir. Ou qualquer lugar que você esteja, desculpa, você também vai poder comprar, porque o valor é igual e a gente vai cuidar para que você tenha o acesso e que você vai entrar no nosso grupo e você vai ter interação. Nós vamos botar vocês para fazer interação com o Paulo Vieira e tal. Enfim, é algo fantástico, é top demais. Entra, gente, no site Febracis, conheçam o Paulo Vieira, deem uma pesquisada, porque quem sabe, é a melhor forma de você ver. Você vai ficar assim, ó. Porque é impactante. É só depoimento maravilhoso. Edson, maravilhoso ter você aqui. Foi demais. Obrigado. Muito obrigada. Por mim, a gente ficava. Ainda mais esse assunto, que é o meu assunto, né? E Obrigado. Queria agradecer muito pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, por você dividir o seu vasto conhecimento conosco. Thank you. E a Febracis por ter mudado a minha vida, enfim, de todo mundo que eu amo. A minha madrasta, gente, a minha madrasta, não acredita nela, não. Ela é antes... um dia a gente vai fazer um depoimento da família, vou te mandar, Edson. Vamos. A família... Sabe por quê? Porque imagina, gente, se eu quis levar meu ex-marido, a minha mãe, a minha sogra, a minha madrasta, todo mundo, gente, porque é muito bom. Não perca isso. E é de coração que a gente fala. E é uma oportunidade ter isso aqui online, que você pode ver na sua casa, enfim, e levar todo mundo com você. Tá bom? Muito legal. Gratidão toda minha. Queria só deixar aqui numa última palavra, só, Adri, o seguinte, ó, para a gente prestar atenção em duas coisas na nossa vida. Primeiro, que a gente mais ama, né? Uhum. Alguma coisa que a gente mais ama, ou alguém que a gente mais ama, enfim, o que a gente mais ama com o nosso maior medo. Essas duas questões, Se liga. essas duas questões, se a gente não prestar atenção, ela nos leva a perder a razão. E quando a gente perde a razão, a gente perde o poder de agir. E quando a gente perde o poder de agir, nós permanecemos aonde nós estamos. Então, se você está num lugar que você não deseja estar, você precisa entender mais do que eu estou falando. Porque tudo isso te tira do teu propósito. Todos nós temos um propósito no qual nós estamos aqui. Nós não viemos ao mundo só para pagar contas. Nós não viemos ao mundo só para sofrer. Claro que tem desafios, mas a gente tem uma vida maravilhosa, uma vida de abundância, uma vida de sexo, uma vida de saúde, uma vida de viagem, uma vida de riqueza, bem ao nosso lado. Nós só temos que entender como acessar ela. Então, entender muito bem sobre isso. O que você mais ama e qual o seu
maior medo na vida. Se você entender sobre isso, você vai conseguir compreender algumas coisas sobre o seu resultado, sobre o que você vem passando ou vivendo. Olha só, essa dica aí, tem gente que paga um ciclo de coach Paga. caríssimo para entender isso aqui, ó. Então, isso é joia pura. Bota, escreve aí bonitinho aí, ó. Qual o seu maior medo que você mais ama? E pensa nisso. Legal. Show! Vale ouro. Edson, meu carinho eterno, minha gratidão. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Até a Total. próxima. Te espero Até a breve. próxima. Vamos lá. Valeu, guys. Thank you. Tchau, Bye. tchau, gente. Tchau. Tchau. Deixa eu ir, não.